eu estou muito empolgado. Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu não sei você, mas eu gosto de estudar a Bíblia. Estudar a palavra de Deus é algo transformador, vivo, poderoso, né? Eu tinha planejado começar 2 semanas atrás, mas teve um culto aqui que eu recebi tantas perguntas, que eu resolvi só responder pergunta nesse culto. Mas a partir de hoje, então, nós vamos começar. Eu estava lá em casa meditando sobre começar com o quê, né? Começar ensinando qual parte. E Deus colocou no meu coração apenas uma palavra. E com uma palavra só, nós vamos ter uma pregação inteira. E eu fico pensando, a palavra de Deus ela é tão densa, tão carregada de vida, de princípios espirituais. A palavra de Deus ela é tão poderosa, que uma simples palavra pode dar uma pregação para o culto inteiro. Uma frase pode produzir um livro inteiro, extraída da palavra de Deus. Então, eu espero que você tenha fome e sede de Deus nesses dias, pela palavra viva e eficaz e poderosa do Senhor. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, abra o meu entendimento, me dê revelação do Evangelho, me dê revelação da Tua palavra. Espírito Santo, eu te convido, me ensina. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu quero fazer um desafio para você. Quero te desafiar nesses dias a ler o livro de Romanos. Talvez você nunca leu o livro de Romanos na sua vida, mas é um bom momento para você começar a ler e pedir ao Senhor compreensão a respeito do que está escrito ali. O livro de Romanos é um livro curto, com 16 capítulos. Talvez numa sentada você consegue ler ele inteiro, mas eu não estou pedindo para você ler ele todo de uma vez. Leia meditando, procurando compreender o que está escrito ali. Esse é o meu desafio para você, igreja, e vou ficar te lembrando disso lá no grupo do WhatsApp, que você está participando. Espero que todos aqui estejam participando lá comigo. Amém? Aleluia. Então, o livro de Romanos, irmãos, ele é conhecido também como o 5º evangelho. Eu não sei se você sabe, nós temos 4 evangelhos na palavra de Deus, na Bíblia, no Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos. Alguém lembra quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós temos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos apresentam o Senhor Jesus como Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que veio em carne e sangue e veio habitar entre nós. É a promessa do Deus Emanuel, é o Deus que viveu entre nós. Então os 4 evangelhos apontam para essa figura de Jesus como Deus Emanuel, o Deus que veio habitar entre nós. Mas o 5º evangelho já não é mais o Deus conosco. O 5º evangelho é o Deus em nós. Então, você percebe que a revelação aumenta. A verdade de Cristo aumenta, porque Ele já não está mais conosco, Ele está em nosco. Conhece a palavra em português? Não existe, irmãos. Só estou querendo trazer aqui uma compreensão para você entender. Então, o evangelho que eu estou chamando de Romanos, o 5º evangelho é o evangelho do Deus em nós. Fala assim comigo: Deus habita dentro de mim. Isso é algo poderoso, maravilhoso. Você vê que é algo superior. Então o livro de Romanos é algo superior aos evangelhos, porque ele vem trazer a revelação completa da obra de Jesus Cristo, agora ressurreto e estando agora no trono, e já enviou o seu Espírito para vir habitar dentro do homem. Então nós vemos que Romanos é o evangelho revelado. O livro de Romanos é o livro do evangelho revelado, do evangelho onde Deus habita dentro de nós. E como é um estudo, eu vou te dar algumas informações. Primeira informação é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. Ele escreve a carta aos Romanos por 2 motivos, ou 2 propósitos. O primeiro motivo é que ele queria pregar o evangelho lá na Espanha. A Espanha naqueles dias era um lugar muito distante, eram os confins da terra. E ele, para ir até a Espanha, ele tinha que passar por Roma. Roma era a capital do mundo. Roma era Nova York da época, né? Roma era a cidade mais imponente, mais importante daquela época. Para você ter ideia, naquela época, Roma era uma megalópole. E uma megalópole naquela época era 1,5 milhão de pessoas vivendo, sem água encanada, sem energia.
Apesar que os romanos inventaram a água encanada nos dutos. Você percebe que havia ali em Roma, então, 1,5 milhão de pessoas. E o apóstolo Paulo escreve para a igreja que se reúne em Roma, com o primeiro propósito: pedir dinheiro. Sabia disso? Não se escandalize. Ele estava pedindo dinheiro para ajudá-lo a plantar ou levar o evangelho até a Espanha. Então, o primeiro motivo pelo qual ele escreve a carta era pedir suporte para os irmãos, recebê-lo e depois enviá-lo para continuar a pregação do evangelho. O segundo motivo era combater o ensino judaizante. Sabe, historiadores dizem que naquela região moravam cerca de 40 mil judeus. 40 mil judeus moravam na cidade de Roma naquela época. E eles iam para a igreja, para a reunião do corpo de Cristo, ensinar o quê? A religião judaica. Porque eles achavam que aquele povo deveria aprender a religião deles. E a religião deles era baseada toda em quê? Na lei. Então eles iam ensinar o quê? A lei. O apóstolo Paulo então vem agora ensinar para a igreja, vem agora esclarecer para a igreja o evangelho de Cristo, que não tem nada a ver em si mesmo com as obras da lei, mas sim com a fé, por meio da obediência da fé em Cristo Jesus. E a Bíblia então nos mostra que ele vem combater o ensino judaizante e pedir então esse suporte, essa oferta. Foi por esse motivo que ele escreve essa carta. E o contexto histórico também sobre essa cidade de Roma, como eu disse a vocês, ela tinha ali 1,5 milhão de pessoas. Outra coisa importante: quem fundou essa igreja? É uma boa pergunta. Talvez alguns que já foram católicos, como eu, pensam que a igreja lá em Roma foi fundada por Pedro. Mas a Bíblia não demonstra isso. A história não diz isso. Quem fundou a igreja em Roma não foi um dos apóstolos famosos, não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, mas a história nos diz que quem fundou a igreja em Roma foi um ajuntamento espontâneo de irmãos. Irmãos mudaram para aquela cidade, irmãos que converteram naquela cidade, eles decidiram um dia se reunir, e quando eles começaram a reunir, a igreja foi fundada pelo Espírito Santo. Então você percebe que não foi uma pessoa naturalmente famosa, mas foi o próprio Espírito Santo que moveu no coração dos irmãos daquela cidade, e ali então começou a igreja. Outra coisa importante: a cidade de Roma foi um palco de muita perseguição da igreja. Eu não sei se você sabe, 2 dos maiores apóstolos que nós temos, Pedro e Paulo, morreram na cidade de Roma. Muitos irmãos foram perseguidos e mortos em Roma. A igreja foi muito perseguida ali em Roma. O apóstolo Paulo perdeu a sua cabeça, ele foi decapitado em Roma. O apóstolo Pedro diz a história, que ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. E é para esta igreja que o apóstolo Paulo escreve a sua carta. É para esta cidade, aonde essa igreja está, que ele escreve a sua carta. Quantos estão preparados aí para aprenderem do Senhor? Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Então a primeira parte aqui que nós vemos é que ele inicia a sua carta dizendo que ele era o quê? Servo. Ele se apresenta à igreja em Roma e se apresenta como o apóstolo. Não, inicialmente não. Ele não se apresenta como aquele que é superior. Muito pelo contrário, ele se apresenta agora como o servo. E como eu disse para vocês, a palavra de Deus, ela vem carregada de verdade. Ela vem carregada de vida. Uma simples palavra pode produzir uma compreensão completa daquilo que Jesus está realizando em nossas vidas. E se você vê a palavra servo aqui, ela não é uma palavra tão branda como está em português ou até mesmo em inglês. A palavra servo aqui, na verdade, é doulos no original. Fala comigo, doulos. Doulos quer dizer escravo. Escravo. O apóstolo Paulo se apresenta como alguém que é o quê? Escravo. Agora você precisa ter compreensão do que um escravo é. Um escravo, ele não vive a sua própria vida.
Um escravo não fica sonhando os seus próprios sonhos. Um escravo não fica fazendo a sua própria agenda, os seus próprios planos. O escravo faz a vontade do seu Senhor. E o apóstolo Paulo se via como escravo de Cristo, fazendo a vontade de Cristo e da igreja. É para isso que ele vivia. E o apelo hoje para você é: seja escravo de Cristo. Sabe, você percebe então que esse é o coração do apóstolo Paulo, é a maneira que ele se apresenta, né? Ele se apresenta como alguém que se rende à vontade do Senhor. Fala assim comigo: eu sou alguém que se rendeu à vontade de Cristo. Então, se você é esse que se rendeu à vontade de Cristo, você é um escravo de Cristo. Sabe, é interessante que nós temos vontade. Quantos aqui têm vontade? Todos nós temos vontade. Mas a partir do momento que você coloca a sua vontade abaixo da vontade de Cristo, você é escravo de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de si mesmo como alguém que é o quê? Escravo. Escravo. O escravo é aquele que se rendeu à vontade de Cristo. E ele se rendeu por causa do amor. Não foi por causa da obrigação. Não foi porque mandou. Não foi porque mandaram a ele. Não, um dia ele teve uma experiência tão extraordinária com o Senhor Jesus. Ele percebeu o amor de Jesus tão grande por ele. Ele foi tão encontrado por esse amor que ele falou: o quê? O que eu posso fazer mais na minha vida, a não ser me entregar a esse amor, a esse Deus que me amou de tal maneira, através do seu Filho. Então, ele se via como escravo do amor de Cristo. Sabe, quanto mais você medita no amor de Cristo, mais escravo você se torna dele. E como eu te disse, essa palavra aqui, escravo, parece que ela não produz assim uma boa impressão. Mas eu preciso te dizer, antes você era escravo do pecado, fazia a vontade do pecado. Antes a Bíblia fala que você era escravo da morte, fazia a vontade da morte. E também outra parte da Bíblia fala que você era escravo na lei e queria agradar a Deus para ser aceito por Deus através da lei. Mas agora você é escravo de Cristo. Escravo de Cristo. Cristo Jesus, que é o mesmo que te libertou, no seu amor te fez escravo. Essa é a coisa mais impressionante. A Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é o quê? Livre. Livre. Quantos são livres? Fala assim: eu fui livre do pecado, da morte. Eu morri com Cristo. Sou nova criatura. Mas agora eu sou escravo do amor. Sabe, a Bíblia fala então que o apóstolo Paulo se apresenta dessa maneira: alguém que é escravo, está lá para fazer a vontade do seu Senhor. E é interessante que ele está copiando alguém. Isso não veio do apóstolo Paulo. Ele está copiando alguém. Ele olhou para alguém e ele falou: não, esse é o caminho. Isso não é algo que veio dele, da cabeça dele. Ele não surgiu com isso do nada. Não, ele olhou para alguém e foi transformado em escravo. Sabe para quem que ele olhou? Para Cristo. Cristo. Cristo é o verdadeiro servo. Cristo é o Deus servo. O Deus que se fez servo. Sabe, lá em Marcos, o evangelho de Marcos é o evangelho do servo. Eu não sei se você sabe disso, mas é uma boa informação para você. Todas as vezes que você ler o evangelho de Marcos, leia vendo Jesus como o servo. Quando você ler o evangelho de Mateus, veja Jesus como o rei. Quando você lê o evangelho de João, veja Jesus como o Deus. Quando você vê o evangelho de Lucas, veja Jesus como o homem. Em Marcos, Jesus, ele se manifesta através do servo. O tempo inteiro você vê ele servindo. É o Deus servindo. É o rei servindo. Vestiu as roupas de servo, está servindo a muitos. E aqui ele diz algo. Lá em Marcos capítulo 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí alguém pega esse texto e fala o seguinte: aí, tá vendo? Jesus não quer que serve ele, ele quer te servir. Certo, mas errado. Preste atenção. Você só pode servir se você for servido por ele.
Vou falar de novo para você entender. Quantos aqui querem servir o Senhor Jesus? Eu espero que todos. Mas você só pode levantar da sua cadeira para servi-lo se você antes deixou Ele te servir. O próprio Senhor diz então que Ele é o servo. Isso é uma coisa assim, maluca. Porque Deus não é servo, Deus é Deus. Não sei se você entende isso. Deus é Deus, Deus não é servo. Mas Jesus, sendo Deus, Filipenses, não se usurpou ser igual a Deus, antes Ele se humilhou, se esvaziou de si, deixou dessa glória, do vestimenta da glória de Deus, e pôs a vestimenta de servo, e veio nos servir, e nos serviu até a morte. Então, você percebe que Ele mesmo veio para servir você e a mim, através do sangue, através da sua vida, através da obra consumada dEle naquela cruz. Essa é a maneira pela qual Ele veio nos servir. O próprio Deus então se fez servo. Esse é um mistério, porque eu fico pensando o seguinte: imagina os anjos lá no céu. Os anjos estão lá no céu cantando: santo, santo, santo é o Senhor. E Deus é o Deus todo-poderoso, eterno. Ele nunca teve início de dias, nem fim de dias. Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Ele é aquele que tem todo o poder e autoridade. Se Ele falar, acontece. Para criar qualquer coisa só basta Ele falar. Agora, esse Deus vai e se faz o quê? Servo. Servo. Agora, o que o servo faz? Obedece. Deus já obedeceu na história? Jesus obedeceu. Mas até Jesus, não vemos Deus obedecendo a ninguém, porque Deus não precisa submeter a ninguém. Mas em Cristo, nós vemos Deus vestindo a roupa de servo, colocando o manto de servo, e vindo até nós para nos servir. Agora você imagina Deus nascendo. Deus precisa nascer? Não, mas Ele, para se colocar na mesma posição que você, Ele vem e nasce de uma virgem. E agora, o Deus Criador, que criou todas as coisas, sendo cuidado, como se Deus precisasse ser cuidado, estava sendo cuidado pela criatura. Agora Jesus, o Deus eterno, bendito para sempre, Criador de todas as coisas, em carne e sangue, como um bebezinho indefeso, sendo cuidado por uma mãe, de lá dos seus 18, 19 anos. E agora, o Deus Criador e Todo-Poderoso, sendo cuidado, cresce, tem que obedecer o pai e a mãe, tem que obedecer às autoridades, e ele aprendeu por meio da obediência. A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obedecer. Por que ele aprendeu a obedecer? Porque Deus nunca teve que obedecer. Veja, Jesus se fez servo, e quando você olha para Jesus, você tem que sentir vontade de ser um servo. E o apóstolo Paulo então, ele se coloca nessa posição de servo, porque o próprio Cristo não rejeitou essa posição. Antes, ele veio para servir. E continuando, como eu disse, você só pode servir se antes você foi servido por Ele. Sabe, eu fico vendo a passagem da mulher na fonte. A Bíblia fala que Jesus vai em direção a Samaria, e é uma caminhada que talvez produza cansaço. Com certeza produz cansaço, porque a Bíblia fala que ele estava cansado, e se assenta à beira do poço. Naquele momento ele estava cansado, exausto, e de repente ao meio-dia chega uma mulher, a mulher samaritana, e ela chega para tirar a água do poço, e Jesus começa uma conversa com ela mais maluca, porque Jesus, a Bíblia fala que ele está com sede, e ele faz o que para ela? Mulher, me dá água. Ele está pedindo para ela fazer o que com ele? Servir. Mas aquilo ali é só para atrair a atenção dela, porque é ele mesmo, cansado, exausto, que vai começar a servir aquela mulher. E é interessante
que ele começa a conversa pedindo para ela ajudar ele. Mas no final da conversa nós vemos que é ele que está ajudando ela. E ele fala para ela algo: olha, se você soubesse quem que te pede água para beber, você que me pediria e eu te daria água viva. E essa água em você te faria nunca mais ter sede. E em você ela faria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uau! Eu quero ser servido por esse Deus que serve. Porque se eu recebo da água que Ele me dá, enquanto eu estou sentado aqui, que é a água da palavra e do Espírito, essa água me faz não ter mais sede das coisas desse mundo, nem de nada, nem de uma vaidade nenhuma. Essa água me faz agora ter uma água que jorra do meu interior para a vida eterna. Primeiro essa mulher foi servida por Jesus. Sabe o que aconteceu depois? Sem seminário, sem escola bíblica, sem muita instrução, ela ganha, evangeliza uma cidade inteira servindo a Jesus. Então aprenda primeiro a ser servido por Ele, porque depois você vai se levantar e vai ganhar uma cidade inteira, mesmo não tendo as qualificações. Aprenda a ser servido pelo Rei Jesus, que também é o servo. Interessante, me faz lembrar outra passagem. A Bíblia nos mostra que certa vez, no dia da ceia, da última ceia, Jesus manda os seus discípulos irem para uma casa e preparar a casa para a última ceia, para a ceia da Páscoa. A Bíblia fala que os discípulos foram, e Jesus chega depois. Mas Jesus chega depois e ele percebe que há um mau cheiro no ambiente, porque naquela época as estradas não eram como as nossas. As estradas tinham fezes de animais, poeira. Então o pé daqueles discípulos estava tudo sujo. E ele chega naquele ambiente fedido. E ele então decide pegar o avental de servo para lavar os pés dos discípulos. E a Bíblia mostra que ele vai pegar, ele tira a parte de cima da sua roupa, coloca o manto de servo e começa a chamar os discípulos para lavar os pés deles. Aqueles pés tudo sujo, fedido. E a Bíblia nos mostra que Pedro fala: como assim, Senhor? Que história é essa? Você vai lavar os meus pés? De modo nenhum, ele diz. E o Senhor Jesus fala o que para ele? Pedro, você não está entendendo. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro então fica escandalizado. Preste atenção, Jesus falou parte em mim ou comigo? Em mim, se ele tivesse dito, teria a ver com salvação. Comigo tem a ver com reino. E ele falou o quê? Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, para reinar comigo. Então a primeira coisa para você poder reinar com Cristo é antes deixar você ser servido por Ele. A Bíblia mostra então que Pedro fala para ele algo, fala: olha, tá bom, Senhor, então já que é assim, lava o corpo inteiro. Ele vai só para os extremos, né? O carnal só vai para os extremos. E aí então a Bíblia fala que o Senhor fala para ele o quê? Não, Pedro, é só os pés. Por quê? Porque os pés falam do nosso caminhar lá fora, nesse mundo, e os nossos pés ficam sujos muitas vezes. Só que quando você chega aqui, você está falando o que para Jesus? Senhor, eu estou deixando o Senhor lavar os meus pés com a palavra e com o Espírito Santo. E aí você sai daqui com os pés limpinhos, vai lá para fora e pisa de novo naquela poeira, naquele barro. Aí você volta domingo que vem, aí, Senhor, eu estou deixando você lavar os meus pés. Mas você sempre deixa o Senhor lavar os seus pés, para que depois você vá servi-lo lá fora. Então você percebe que o próprio Senhor se fez servo para lavar os nossos pés. No final, quando ele acaba de lavar os pés, ele mostra de que maneira ele também veio nos servir, através do seu sangue e do seu corpo, e celebra a ceia. Percebe que essa é a maneira de servir hoje? Você tem que aprender a servir o Senhor primeiro, depois de se alimentar da ceia, se alimentar da obra consumada do Senhor Jesus. Amém? E um outro episódio também, Marcos capítulo 10, 41. Nós estamos estudando qual livro mesmo, irmãos? Aleluia. Qual versículo nós estamos? Qual palavra que nós estamos estudando? Servo. Não se esqueça. Não perca de vista
Marcos 10, 41 diz o quê? Se pudesse colocar na linguagem de hoje, seria maravilhoso. Tem essa linguagem de hoje? Não? Eu vou ler aqui na minha versão. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Você já ficou zangado com alguém? Poucas pessoas, amor. Estou impressionado. Povo santo demais. Aleluia. Deixa eu contar para você o contexto. A mamãe de Tiago e João chegou em Jesus e falou: Senhor, eu te peço, o meu filho Tiago e o meu filho João, um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Primeiro, nem eles tinham coragem de pedir isso para Jesus, pediu para a mamãe pedir. Segundo, os discípulos, ao ouvirem isso, ficaram tudo chateados, zangados com eles. Por quê? Todo mundo queria reinar com Cristo. Todo mundo queria sentar no trono, mas ninguém queria servir. E Jesus fala o que para eles? Olha, como vocês sabem, os governantes, os presidentes, os reis, dos povos pagãos, dos gentios, têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês, fala assim comigo, entre vocês, não pode. Fala de novo, não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Uau! Você quer ser o primeiro no reino? Seja escravo de todos. A melhor maneira de você ser escravo de todos é servindo a igreja. Sabe, Jesus coloca uma condição maravilhosa aqui. E assim, nessa versão, tira a palavrinha servo e coloca a palavra exata, escravo. Escravo. Você tem que se ver escravo de Cristo, escravo da igreja. Essa é a maneira que o apóstolo Paulo se via, e essa é a maneira que Cristo Jesus se via em relação a nós. Ele era escravo nosso, no sentido de nos salvar, no sentido de trazer a nós a salvação. Uau! É uma maluquice completa. Como que Deus pode ser escravo? Como que Deus se coloca numa condição como essa? Se humilhou de tal maneira para agir desse jeito, desse modo. Por fim, o Antigo Testamento nos dá um retrato maravilhoso. O pessoal do louvor pode subir. De Cristo servo. Eu amo pregar o Antigo Testamento, porque nele nós vemos realidades do Novo. Vemos Cristo ali. E o retrato de Jesus ali no Antigo Testamento está lá em Êxodo, capítulo 21, do verso 1 ao 6. Só um detalhe enquanto você abre a Bíblia. Sabe, eu poderia correr aqui hoje. Poderia te dar um panorama completo de Romanos em 10 minutos. Uma introdução completa de Romanos em 10 minutos. Mas o que eu percebo do Espírito Santo é que ele não levantou ainda a nuvem de glória para a gente avançar. Ele parou aqui em cima dessa palavra escravo. Ele parou em cima dessa palavra escravo e eu não estou com pressa. Vocês estão com pressa? Porque ele não está com pressa. Se ele tiver com pressa, eu vou na mesma pressa dele. Mas ele não está com pressa. É igual aquele corinho, né? Ando devagar. Quase que os irmãos pensaram que era um corinho, né? Preste atenção. Não é um corinho não, viu gente? É só... Estou brincando com vocês entenderam, né? Não vai cantar esse corinho lá fora. Preste atenção. Então, nós vamos devagar. Se em alguns momentos o Senhor me acelerar, é porque é para acelerar. Mas hoje nós vamos parar só nessa palavra, escravo. Êxodo 21. Eu gostaria que todos nós olhássemos aqui agora para a gente ler. Olha aqui o que diz esse texto. São estes os estatutos que lhe proporás. Próximo. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá a forro, sairá do serviço. De que maneira? De graça. Preste atenção. Se eu sou hebreu, judeu, e eu comprar um escravo, que também é hebreu, judeu, ele vai trabalhar para mim quanto tempo? 6 anos. No 7º, está livre. Está livre para ir embora, para viver a vida dele, para fazer o que ele quiser. Lembre-se, escravo não faz o que quiser. Mas, quando depois de 6 anos, ele pode ir embora e ser livre. E aqui,
a Bíblia nos mostra uma lei que fala desse assunto. Por que essa lei está aqui? Porque ela quer revelar algo para nós. Próximo verso. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era um homem casado, com ele sairá sua mulher. Próximo. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Próximo. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair da escravidão. Próximo. Então o seu senhor o levará ao juiz e o fará chegar à porta aonde os juízes ficam, e o seu senhor lhe furará a orelha, e com uma ponta aguda, sovela, e ele servirá até quando? Aleluia. Isso aqui é um retrato de Cristo. Também é um retrato seu e meu. Preste atenção. O Senhor Jesus, um dia, ele se fez escravo, servo. Ele poderia ir embora a qualquer hora, irmãos, porque ele é Deus. Ele poderia falar assim: pai, hoje eu não quero mais morrer por causa desse povo, eu quero ir embora. E estaria tudo bem, porque ele é Deus, e ele tinha direito, ele não fez nada de errado. Mas ele decidiu vir servir o Pai. E servir o Pai implicava em morrer por nós. Mas depois de morrer e servir o Pai, chegou a hora de ir embora. Ele poderia muito bem falar o seguinte: eu vou embora. Mas o problema é que quando ele morreu, ele gerou duas coisas. Ele gerou uma mulher, que é a igreja, e gerou filhos espirituais. E tem mais um detalhe: ele ama o Pai. Então o que ele fez? Ele falou o seguinte: eu amo o meu Senhor, eu amo a minha esposa, e eu amo os meus filhos. Vou te servir para sempre. Hoje no céu tem um Deus eterno, que também é um servo eternamente. Pastor, mas eu não vi aonde que furou a orelha de Jesus aqui. E aqui, pastor, o versículo aqui, ó, que dá condição para a gente furar a orelha. Os irmãos não entendem as minhas brincadeiras. Não é o nariz, não, é a orelha. Preste atenção. Só uma brincadeira, mas olha aqui para mim. Jesus, irmãos, ele não furou a orelha, mas na cruz ele furou as mãos, ele furou os pés, e lá ele foi pregado para mostrar que ele é servo eternamente. Sabe qual que é agora a resposta que nos resta? Depois de tão grande amor que ele se revelou por nós, a resposta que nos resta é: quem quer servir o Senhor? Porque se você quer servir o Senhor, hoje é o dia de você falar para Ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu amo a sua igreja, e eu amo os filhos que o Senhor tem gerado nesse lugar. Por causa disso eu quero te servir para sempre. Por isso, para sempre eu quero estar na casa do Senhor, nunca mais ir embora. Nunca mais eu vou ter essa opção, porque hoje eu estou aqui para fazer a sua vontade. Vou ficar de pé. Sabe, esse é um momento muito nobre. Eu não sei se você percebe a unção e nem o ambiente, mas é um momento que você é levado a dar uma resposta para Deus. E a resposta, ela é sempre motivada no amor. Porque, feche os seus olhos, pensa que no que eu vou te dizer agora. Ninguém quer receber obrigação. Ninguém quer receber de você algo simplesmente porque você é obrigado a fazer. Nosso relacionamento pode ter obrigação, mas não é por causa da obrigação. Nosso relacionamento é por causa do amor pelo qual o Senhor nos alcançou. E isso me faz fazer obrigações. Ninguém aqui iria gostar de chegar na esposa e dizer: olha,
mulher, às 8 da manhã você tem que me dar um beijo. Ao meio-dia, outro beijo. E às 6 da tarde, outro beijo. Se você não der, haverá punição. E aí ela vem para te dar o beijo. Você não percebe se é por causa da obrigação, mediante a punição, ou só porque ela te ama de fato. O que o Senhor quer extrair de nós são as obras que têm como base o amor de Cristo por nós. Não por causa da obrigação da lei, mas pela lei que está no nosso coração hoje, que é a lei do Espírito da vida, baseada no amor de Cristo. Então, se você ama o Senhor, se você ama a igreja, se você ama os filhos que Ele tem te dado para cuidar, e até mesmo você que ainda não teve uma experiência com esse amor, ainda não foi servido por esse amor, eu quero te convidar a um apelo. Se você quer servir a Cristo, deixando Ele te servir primeiro, vem aqui à frente agora, rapidamente, faça essa decisão no seu coração, e sai da sua cadeira então já dizendo: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo, eu te amo. Eu amo o Senhor, eu amo a tua presença, eu amo a sua obra, eu amo o que o Senhor fez. Eu não poderia ser diferente também, porque eu amo a igreja que o Senhor gerou ao morrer. Se o Senhor ama a igreja, eu também amo, porque ela é seu corpo. Eu amo e eu vou entregando aqui a minha vida nas tuas mãos, para servir o Senhor mediante a tua igreja. Eu também amo os filhos que o Senhor tem gerado nesse lugar. Eu amo aqueles que o Senhor fez filhos. Eu amo, ó Senhor, hoje mesmo, que meu coração seja marcado para servi-lo para sempre. Para sempre eu estarei na casa do Senhor. Que a gente possa dizer: para onde eu irei? Assim como Pedro falou: para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu sou filho. Entregue-se ao Senhor agora. Entrega a sua vontade para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Do medo. Eu sou filho de Deus. Sim, Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito alcance me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Projeta Romanos 1, por gentileza. Romanos 1. Aonde está o nome do apóstolo Paulo? Coloca o seu agora. Fala para o Senhor. Fala o seu nome para Ele. Fala o que você é dele agora. Paulo, servo de Jesus Cristo. Oh, fala para ele que você é servo. Hoje os servos vão sair desse lugar para ir lá para fora fazer a vontade do seu Senhor. Hoje você foi separado para servi-lo, porque
primeiro você deixou Ele te servir. Estenda a sua mão, te abençoar a sua semana. Senhor Jesus, obrigado por tão grande obra que o Senhor realizou por nós, pela qual nós não merecíamos. Nós não merecíamos ser chamados seus filhos e somos seus filhos. Nós não merecíamos ser chamados a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, e somos a tua noiva. Nós não merecíamos nem te chamar de Senhor, mas tu és o nosso Senhor. E hoje, pela tua graça, o Senhor nos deu a possibilidade de servi-lo. Quem somos nós, Senhor, para servi-lo? Quem somos nós para servi-lo? De quem que o Senhor precisa? Me fala. Porque ninguém aqui é capaz de servi-lo mesmo. Mas pela graça, o Senhor nos faz servos agora. Portanto, eu abençoo os meus irmãos para sair lá fora com uma mulher no poço, para servir o Senhor e trazer uma multidão de gente aqui para o culto quinta-feira. Eu abençoo os meus irmãos, a autoridade de Cristo Jesus, que eles tenham uma semana abençoada, que eles sejam fortalecidos na força do seu poder, em o nome de Jesus. Amém. Ainda, irmãos, uma salva de palmas para Jesus.